Quando nós pegamos esse Salmo de número 6 e vamos para a última parte do versículo, da última parte do capítulo, que é o versículo 6, o Salmo 1 e o versículo 6, que diz: o Senhor conhece o caminho do justo. A gente pode, irmãos, até ficar pensando assim, mas qual é esse caminho? Quem é esse caminho? Seria um caminho físico? Ou seria a forma que o justo anda? Os irmãos já pararam para pensar sobre isso? Seria um caminho? Ou seria a forma de andar? Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, por exemplo, no livro de João, no capítulo de número 14, versículo 6, Jesus Cristo falando e mandando essa palavra aos judeus, Jesus Cristo diz a eles: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando o texto bíblico diz, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mesmo sendo no Antigo Testamento, o caminho do justo já se refere à pessoa de Cristo. Amém? Já se refere à pessoa de Cristo, ainda sendo Cristo no Antigo Testamento um mistério. Sendo Cristo ainda no Antigo Testamento um mistério. Paulo disse que Deus ocultou pelos séculos a presença de Cristo, mas ao tempo de Deus, Deus fez saber esse mistério, que é Cristo o caminho, porque Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Sempre vai existir dois caminhos. Quando Paulo se refere a respeito do caminho, em Atos no capítulo de número 22, o que é bom de Bíblia aí para encontrar? Atos capítulo de número 22, versículo, é o 3 e 4. Mas o texto é mais apropriado do que nós estamos falando no 4. Atos capítulo de número 22, versículo 4. Paulo, quando ele está fazendo a defesa da fé que ele recebeu do Senhor, ele não faz referência a Cristo, nem chamando de Messias, nem de Jesus. Pode. É o 4, direto. Amém? Isso é Paulo pregando. Quando, no Salmo 1, diz que Deus conhece o caminho do justo, ele conhece o caminho. E o caminho é Cristo. Paulo autentica esse pensamento que eu estou dizendo para os irmãos quando ele coloca essa frase: olha, os que seguiam o caminho eram perseguidos. Perseguiram os que seguiam o caminho. Não está falando aqui seguiam a Cristo, está dizendo só seguiam o caminho. Os irmãos estão compreendendo o meu raciocínio? Amém? Quando se fala de caminho, quando Deus conhece o caminho, Deus conhece desde a eternidade Cristo, embora que os homens não conhecessem. E Paulo, quando vai falar a respeito da defesa dos crentes, ele diz: olha, e perseguiram muitos até a morte, todos aqueles que seguiam o caminho. Seguir o caminho não é caminhar pelo caminho, era ir atrás do caminho. Aqueles que seguiam o caminho ia na frente. Os irmãos estão me entendendo? Jesus Cristo é o caminho. Às vezes eu pego o telefone aqui na hora do culto, eu estou lendo no celular, porque a letra é grande. Às vezes já me perguntaram: pastor, o que é que o senhor tanto olha no celular? É porque a letra é maior para a gente ler. Não é que a gente está jogando videogame, como eu já reclamei com os meninos aqui, que às vezes pegam o telefone e vão jogar videogame na hora do culto. Não é isso, não. É porque a letra é maior e é mais rápido para a gente encontrar os textos. Aí às vezes eu fecho a Bíblia e vou ler no celular. Eu estou com o celular aberto aqui e estou ouvindo o texto aqui. Então, meus irmãos, não está na... Então, quando a gente vai, por exemplo, desprezar um texto porque o texto é muito conhecido, não todo mundo conhece esse texto. O texto
que está em Salmos capítulo 1, 6 versículos. Bem-aventurado. Nós não vamos nem falar das bem-aventuranças, mas quando a gente chega lá no final, embora que a gente possa parar para pegar qualquer versículo do texto, desde o primeiro, que a gente vai ter grande lição. Quando a gente pensa que sabe muito, aí é uma vergonha, que é quando a gente não sabe. Eu pensava isso assim, pegou o livro de Salmo para pregar, é porque não leu nada, não está sabendo nada, e vai ler no livro de Salmo porque é fácil. E não é. Pega desde o versículo 1, eu estou pegando só o último, porque eu quero usar do último só a palavra caminho. Deus conhece o caminho. Desde quando Deus conhece o caminho? Desde a eternidade. Desde antes que existisse o homem para seguir o caminho já era conhecido por Deus. Amém? O caminho já era preparado em Deus. Quando em Apocalipse fala a respeito de Jesus Cristo, diz que Deus tem Cristo como Cordeiro morto desde a fundação da terra. Antes que a terra existisse, Deus já tinha um cordeiro, já tinha um caminho. Aqui Paulo diz assim: e perseguiram os que seguiam o caminho. No livro de Atos, todo o livro de Atos, quando se refere ao povo de Deus, eles não chamam a respeito da religião, da vida religiosa que eles estavam seguindo, eles não chamam de outro nome senão o caminho. No livro de Atos, a palavra caminho é usada para identificar o movimento cristão. Amém? O movimento cristão. Então, em Jeremias, no capítulo de número 21 e o versículo 8, agora com as Bíblias online é rápido para encontrar, né? Jeremias, no capítulo número 21, versículo 8, diz assim: e a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós, o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da vida e o caminho da morte. Se você vai para os Salmos de número 1, versículo 6, diz que o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Sempre foi colocado dois caminhos à disposição do homem. E muitos escolheram. Agora, quando diz que o Senhor conhece o caminho do ímpio, do justo, mas o caminho do ímpio perecerá, não quer dizer que Deus não conheça também o caminho dele, o caminho do ímpio. É também diante de Deus conhecido. Todas as condenações que estão disponíveis para o ser humano, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, é conhecido do Senhor. Nada escapa do Senhor. Agora, quando usa a palavra conhece o caminho do justo, mostra que Deus, em relação ao caminho do justo, tem intimidade, tem conhecimento, tem aproximação do caminho. Agora, o justo, o ímpio, ele perecerá, mas não é desconhecido também. Deus também conhece. Aqui em Jeremias 21 e versículo 8, é bem claro, o Senhor, ele mesmo propôs diante do homem dois caminhos, um caminho para a vida e um caminho que leva à morte. E aí o ser humano é que vai decidir. No versículo 6 do capítulo 1, quando diz Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá, ele vem logo depois do versículo 5. Quem é que lembra o teor do versículo 5? Do capítulo 1. O capítulo 5, o versículo 5 do capítulo 1 diz que aquele que usa de engano, ele não permanecerá na congregação dos santos. E ele é ímpio, e o Senhor conhece o caminho dele também. Aqui está dizendo que há dois caminhos, um para a vida e outro para a morte. O caminho da vida é Cristo, preparado desde a fundação, antes que o homem existisse, antes que houvesse a queda, antes da existência do pecado, já havia a presença de um Salvador, já havia um caminho estabelecido. Amém? Agora, às vezes a gente se surpreende com um pensamento desse, como no versículo número 5, versículo 5 do capítulo 1. Porque no versículo 5 do capítulo 1,
estabelece-se que dentro da congregação existem pessoas que estão se comportando de modo indigno da vocação como que foi chamado. O senhor está com o versículo 5 aí? Lê o versículo 5 para nós ouvir, por favor. Amém? Obrigado. Então, assim, quando fala a respeito dos pecadores, que é a sequência da impiedade, ou a impiedade está ainda mais à frente, quando vai falar a respeito desses que não fazem a vontade de Deus, é um pouco chocante para nós que está falando para aqueles que estão dentro da congregação. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Isso não era para fora, como por exemplo, Jeremias ele está recebendo aqui uma revelação no capítulo 21, versículo 8, Deus dizendo, olha, esse povo, diante dele eu coloco dois caminhos, um para a vida e um para a morte. E qual era aquele povo? Era o povo de Deus. Então assim, mesmo estando dentro da mesma casa, sendo filho do mesmo pai, ouvindo a mesma palavra, existem pessoas que se comportam de modo diferente. Amém? Por exemplo, Abel e Caim, os dois vieram do mesmo pai, na mesma época, com a mesma educação. E o comportamento de um era totalmente diferente do comportamento do outro. Ouvindo as mesmas coisas, um usava de artifício, um usava de engano e o outro procurava honrar a Deus. Amém? E aí você vai seguir a história e vai ver muito isso acontecer. Pessoas que estão no mesmo lugar, no mesmo ponto de partida e escolhem um comportamento que não é digno da vocação que foi chamado, como a palavra do Senhor diz em Efésios capítulo de número, acho que é o capítulo 4, a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Cristo, que cada um andeis como digno da vocação pela qual foi chamado. Então, assim, é uma mensagem que a gente podia até pregar num dia que tivesse mais gente. Está todo mundo aqui. Eu tenho, assim, dificuldade para dar uma palavra dura, principalmente num dia que a gente vê que só quem está é só nós. Então, assim, dentro da congregação existe mau comportamento por escolha. Por escolha. Decide abandonar o caminho. Não, esse caminho... Hã? Deixar para amanhã que é sexta, né? Tem mais tempo. Mas a irmã não chegou ainda não, ainda tem um tempo. Então, quando nós vamos pensar a respeito de estar no caminho, não é que o Cristo foi embora e a gente agora vai ir para a igreja. A gente tem que pensar que está em Cristo. A gente deve pensar que está no caminho, e esse caminho ele é Cristo, é espiritual. Veja bem, um dos exemplos bem claros que nós devemos estar em Cristo, quando a gente vai para a armadura espiritual, que é em Efésios capítulo de número 6, todos os equipamentos da armadura, todos os utensílios da armadura, eles não são representações alheia a Cristo, tudo é Cristo. Se você vai ver a armadura todinha, é Cristo. E Paulo, quando ele vai falar a respeito de permanecer em Cristo, ele diz, irmãos, quando for enfrentar a luta, lute com o poder que há em Cristo. Não é com as próprias forças. E aí ele vai falar, desde cingindo os lombos com a verdade, você não lembra não? A primeira parte que cita é cingir os lombos com a verdade. Cingir os lombos com a verdade é prender os lombos é aqui embaixo, viu? A região lombar, né? Aqui não, a gente sempre pensa que é a parte de cima, mas não é, a parte de baixo. Cingir os lombos com a verdade é ouvir um versículo que Cristo se autodenomina
eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. É assim, se arrocha em Cristo, se aperta em Cristo para seguir no caminho. Depois de cingir com a verdade, estando nesse caminho, ele ainda diz assim: colocai a couraça da justiça. Não é da justiça humana, é da justiça de Cristo, porque Cristo veio para tirar de nós o opróbrio do crime e nos justificar. Porque para a justiça secular, a pessoa, quando ela não é condenada, ela é absorvida. Ela não é justificada, não, ela é absorvida. E ainda consta nos autos essa situação lá, e quando acontecer outro problema com ela, ela já não é mais réu primário, ela já é reincidente. Qualquer coisa já pega mais para ela. E com Cristo, ele não nos deixa em situação de um réu absolvido, ele nos deixa novamente inocente, ele retira e nos dá a justiça, é a justiça de Cristo, no caminho. Porque se nós for produzir a nossa própria justiça, a justiça do homem, a Bíblia diz que é comparada a trapos de imundícia. E trapos de imundícia é sempre pano mesmo, dos mais desclassificados. Por exemplo, naquela época, as pessoas que viviam acometidas de enfermidades como lepra, que é um termo até arcaico, que já não se usa mais, elas se atavam com aqueles panos, porque eles estavam em decomposição, caindo em pedaços. E trapo de imundícia era panos de cobrir leproso, era panos que as mulheres usavam em seus dias menstruais, e isso era chamado de trapo de imundícia. E quando a palavra do Senhor fala a respeito do ser humano que tenta se justificar por seu próprio mérito, ele diz que a nossa justiça diante de Deus é trapo de imundícia, compara com uma coisa bem nojenta. Amém? Então, por isso que a couraça da justiça se aplica dentro do caminho. Depois da couraça da justiça, vai. Essa parte, ela representa muito bem o caminho. Porque no caminho você tem que seguir, calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Mostra que você está no caminho, que você continua no caminho e que o caminho é progressivo. Progressivo. Amém? Tá bom. Você me avisa aí a hora de parar. Quando nós vamos ver essa parte em que foi lido a respeito da preparação do Evangelho da Paz, esse versículo já é o 14, 15, não é não? É o 15. Ele não é a última parte, não. O escudo da fé. Não, mas nós não vamos por esse caminho, não. Nós vamos parar antes de... Senão a gente vai falar da armadura toda. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que todas as facetas da armadura é a representação do próprio Cristo. É como se você estivesse inserido dentro de Cristo. Inserido dentro de Cristo. Amém? Isaías 35, versículo 8. Quem é que encontra rapidinho? Isaías 35, versículo 8. Amém? Vê que é uma diferença, é uma escolha. Os insensatos não andarão por ele. Mas aí quando vai falar desse caminho, o artigo masculino que é para identificar aí o caminho é um artigo, é um O maiúsculo, não é? O caminho. Não é qualquer caminho, é o caminho. E o caminho é o caminho que Deus conhece. É o caminho que lá em Atos dos Apóstolos, Paulo estava defendendo. Esse é o caminho que Deus coloca diante do homem. Esse que põe diante de ti dois caminhos. Um caminho que vai para a vida e outro que vai para a morte. E existem pessoas na mesma congregação que decidem deixar o caminho
e passa a querer caminhar no caminho da morte. E ouvindo a mesma palavra, recebendo as mesmas orientações, mas com comportamentos longe da vontade de Deus. E a religiosidade não salva. Os blocos religiosos não salvam. Os engessados religiosos não salvam. A circunstância dos cultos não salva. O que salva é a presença do caminho. Ou você está no caminho e o caminho está em você. É um entrelaçado de comunhão. Quando eu percebo essas diferenças entre, porque às vezes a gente acha que é falta de conhecimento, e não é falta de conhecimento, muitas vezes é falta de decisão mesmo. Não é falta de conhecimento, é falta de decisão. O filho pródigo morava na mesma casa com o filho maior, e o filho pródigo, mais novo, menos experiência, escutando os mesmos ensinos. Em dado momento, ele sentimentalmente ele mata o pai dele, porque herança é algo que só se recebe quando o pai morre. Ou então quando o pai decide fazer um testamento e já entregar logo para ver o que vai acontecer. Mas ele decide matar o pai sentimentalmente. Diz, não, eu não quero mais estar aqui debaixo da tua tutela, não. Um decide ir e o outro decide ficar. São decisões que a pessoa toma. Às vezes a gente pensa assim, mas por que a pessoa tem esse comportamento? É porque não entendeu a palavra? Às vezes não entendeu mesmo, mas tem muitas pessoas que realmente sabem da verdade e querem fazer errado, porque tem gosto de fazer diferente, de fazer errado. Até cega para ouvir um conselho, não quer ouvir mesmo o conselho, não quer ouvir, e não tem como obrigar a ouvir, não é verdade? Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Deus diz, eu conheço o caminho do justo. Em Jó, no capítulo número 23, versículo 10 e 11, o texto diz assim, mas ele sabe o meu caminho. Prova-me e sairei como ouro. Nas suas pisadas, os meus pés se afirmarão. É assim, vendo onde Cristo pisa, como Cristo pisa, e aí vai seguindo as pisadas do Maestro. Existe até um hino assim em espanhol, mas eu acho que também existe em português, é um hino da harpa cristã. Tu lembra, Lídia? Seguindo as pisadas do Maestro, mas eu acho que em português ele não é assim, não. Salmos 32, versículo 8 diz assim, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Amém? Salmo de número 32 e versículo 8. Sempre nós vamos ver versículos bíblicos falando a respeito de como devemos estar no caminho, como devemos nos comportar. Passou? Amém? Seguindo o caminho de perto, vivendo no caminho, conhecendo o caminho, tá bom? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.